Você já parou para pensar que talvez aquilo que você chama de perda não seja uma perda, mas uma libertação disfarçada? Já se perguntou se a pessoa que saiu da sua vida realmente levou alguma coisa ou apenas revelou que nunca teve nada para levar? Hoje eu quero te provocar com uma verdade que incomoda muita gente. O que partiu não levou a promessa. Mas será que você acredita mesmo nisso? Ou ainda acha que sua história morreu quando alguém decidiu ir embora? Vivemos em uma geração que idealiza vínculos, idolatra relacionamentos e romantiza conexões que nunca foram promessa, foram apenas passagem. Mas por que dói tanto quando alguém se vai? Por que temos essa sensação de que perdemos algo insubstituível? Será que você perdeu mesmo ou só sentiu medo de seguir sem aquilo que te prendia? E aqui vai a primeira pergunta que pode te tirar o chão. E se aquilo que você está lamentando não era bênção, mas distração? A Bíblia diz em Eclesiastes 3:6 que há tempo de guardar e tempo de lançar fora. Mas quem disse que tudo o que guardamos nos faz bem? Já percebeu que às vezes o que seguramos com força é justamente o que está atrasando a promessa que Deus liberou sobre nós? E agora eu te pergunto de novo, será que você estaria vivendo o cumprimento da promessa se aquela pessoa ainda estivesse ao seu lado? Pense em Abraão. Ele só viu a terra que Deus prometeu depois que Ló se separou dele. Gênesis 13:14. Você entende o peso disso? A promessa não se cumpriu enquanto ele estava cercado por alguém que não fazia parte do seu destino. Isso não revela uma verdade chocante? Será que há pessoas que você insiste em manter que Deus já removeu do seu caminho? Talvez você esteja aí dizendo, mas eu perdi alguém importante. Mas eu te pergunto, perdeu mesmo? Ou apenas achou que aquela pessoa era o centro daquilo que Deus tinha para você? Porque deixa eu te lembrar de uma coisa. A promessa é de Deus. O chamado é seu. Quem partiu não tem autoridade para levar aquilo que jamais pertenceu a ele. Por que temos tanto medo de perder? Porque quando alguém se afasta, a primeira sensação é a de que algo dentro de nós foi arrancado. É impressionante como o ser humano associa perda a fracasso, abandono a rejeição e ausência a diminuição. Mas será que é sempre assim? Ou será que existe um propósito por trás de cada saída? A verdade é que existe uma filosofia espiritual da perda que poucos entendem. Jó entendeu. Ele perdeu tudo, família, riqueza, saúde, e mesmo assim declarou, Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1:21. Mas o que Jó sabia que talvez você ainda não saiba. Ele sabia que quem controla a promessa não é quem fica nem quem vai, é Deus. E aqui vai um choque de realidade. Tem gente que sai da sua vida porque Deus não permitiria que aquela pessoa testemunhasse o cumprimento da promessa sobre você. Você já pensou nisso? Já imaginou que a saída de alguém pode ter sido permissão divina para te proteger do orgulho, da dependência, da manipulação ou de um futuro que você não enxergava, mas Deus via? Romanos 8:28 declara, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas você realmente acredita nisso? Ou apenas repete o versículo sem absorver? Se todas as coisas cooperam, então até a perda coopera. Até a rejeição coopera. Até a saída coopera. Então deixa eu te perguntar, se Deus está usando a perda para te direcionar, por que você insiste em chamar aquilo de tragédia? Será que o que você chama de dor não é, na verdade, realinhamento? Será que aquilo que você chama de meu Deus, perdi tudo, não é Deus dizendo, agora sim posso construir do jeito certo? Há momentos em que a presença de alguém te conforta, mas te estagna. E a ausência te dói, mas te move. Você já viveu isso? Já sentiu que só começou a crescer depois que alguém foi embora? Por que será que isso acontece? Muita gente não percebe, mas existem conexões que não carregam a capacidade de caminhar com você na rota da promessa. Elas podem até caminhar por um tempo, mas não têm estrutura espiritual para permanecer até o destino final. E quando Deus percebe que você não tem coragem de soltar, Ele remove. Dói, dói.
mas estagna muito mais quando você insiste em manter algo que foi temporário como se fosse eterno. E aqui está o grande ponto dessa parte. Quem partiu não tem acesso àquilo que Deus escreveu para você. A perda não apaga a promessa. A saída não cancela o destino. Apenas reorganiza o cenário para que você veja Deus entrando onde alguém decidiu sair. Agora pense comigo. O que você está perdendo hoje que, na verdade, está abrindo espaço para algo maior entrar? Você já parou para refletir que talvez a pessoa que te abandonou jamais teve capacidade espiritual para carregar aquilo que Deus confiou a você? Existe uma verdade dura, mas libertadora. Quem te deixou não era dono da promessa, e Deus nunca entregaria algo tão grande nas mãos erradas. Quantas vezes você acreditou que alguém era fundamental para o seu destino? Quantas vezes você pensou, sem essa pessoa nada vai se cumprir? Mas deixa eu te perguntar com sinceridade. Deus precisa de alguém que foi embora para realizar o que Ele mesmo prometeu. Se a promessa veio do céu, por que você acha que a manutenção dela depende de alguém que decidiu partir da sua vida? A Bíblia nos mostra esse padrão com clareza na história de Abraão e Ló. Enquanto Ló estava ao lado de Abraão, algo curioso acontecia. As promessas estavam liberadas, mas não se cumpriam. A terra prometida estava lá, mas não era mostrada. A direção existia, mas não era revelada. Então, quando a separação acontece, imediatamente Deus fala. O texto diz: depois que Ló separou-se dele, disse o Senhor a Abrão: ergue os olhos e olha. Toda a terra que vês, eu te darei. Gênesis 13, 14, 15. Percebe o detalhe? Depois que Ló se separou. Não antes, não durante, depois. Isso não te faz pensar? Será que há Lós na sua vida, atrasando aquilo que Deus quer te mostrar? Será que você está insistindo em caminhar com pessoas que amam você, mas não amam seu propósito? Será que você está segurando alguém que não tem estrutura emocional ou espiritual para ver você vivendo aquilo que Deus planejou? Agora pense comigo. Se a promessa fosse construída na dependência daquela pessoa, não seria promessa de Deus, seria projeto humano. Quantas vezes você já colocou expectativas em alguém que não tinha capacidade de sustentá-las? Quantas vezes você já disse, essa pessoa é essencial para a minha jornada? E Deus precisou provar o contrário. Aqui está a verdade. A promessa não está conectada a quem caminha com você, mas a quem te chamou. Se alguém saiu, é porque não fazia parte do destino final. Se alguém desistiu, é porque não suportaria o peso da glória que viria depois. E agora eu te deixo uma pergunta profunda. Você está chorando por alguém que não fazia parte da promessa, enquanto Deus está tentando te mostrar a terra, o futuro, a direção, e você não olha porque está preso ao que partiu? Talvez a maior libertação da sua vida aconteça quando você finalmente entender que quem te deixou nunca foi dono do que Deus prometeu. E quem é dono da promessa é você. Por que temos tanta dificuldade em aceitar separações, se muitas delas são justamente a chave que destrava aquilo que estava travado na nossa vida? Já percebeu que algumas coisas só começam a fluir depois que certas pessoas saem do seu caminho? Será coincidência ou propósito? Existe um padrão espiritual que quase ninguém gosta de admitir. Às vezes, a separação é o gatilho que acelera o destino. Você pode não ver isso enquanto está sofrendo, mas a Bíblia mostra isso repetidas vezes, e a pergunta é, por que insistimos em lutar por conexões que Deus já encerrou? Vamos voltar a Abraão por um instante. Enquanto Ló estava com ele, havia promessa, mas não havia movimento. Havia palavra, mas não havia cumprimento. Havia destino, mas não havia direção clara. Só que quando a separação acontece, Deus fala, Deus mostra, Deus acelera. E isso te leva a outra pergunta crucial. Será que sua vida está travada porque você está preso a alguém que já deveria ter seguido outro caminho? Quantas vezes Deus tentou te empurrar para o próximo nível, mas você insistiu em manter vínculos que eram apenas temporários? E se a sua resistência em soltar estiver te custando anos de atraso?
E se a separação que você teme é justamente a transição que Deus preparou? A verdade é que algumas pessoas são parte do processo, não do destino. E quanto mais você tenta mantê-las no destino, mais pesado fica o caminho. É como tentar carregar bagagem que não te pertence. Não foi Deus quem pediu para você levar. Foi você quem insistiu. E olha o que Jesus diz: todo ramo que dá fruto ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15:2, poda, corte, separação. Você entende isso? A poda não é castigo, é aceleração. É Deus dizendo: isso aqui está tirando sua força. Vou remover para que você floresça. Mas aí eu te pergunto: você está disposto a perder o que te prende para ganhar o que te espera? Ou prefere manter o conforto e abrir mão da colheita? Muita gente ora pela promessa, mas não aceita o processo. Clama pelo destino, mas recusa a poda. Pede direção, mas não solta o que impede os passos. Agora reflita. Se Deus resolveu tirar alguém do seu caminho, será que Ele estava te protegendo ou te acelerando? Porque algumas despedidas não são tragédias, são libertações, são avanços, são convites para o futuro. E talvez, só talvez, a promessa que você tanto espera só não chegou ainda porque você continua chorando por quem Deus já tirou da sua rota. Uma das maiores mentiras emocionais que o ser humano acredita é esta: quando alguém vai embora, leva um pedaço de mim. Mas deixa eu te confrontar com a verdade espiritual. Ninguém leva aquilo que Deus te deu. A unção que está sobre a sua vida não é compartilhada por proximidade emocional, por convivência ou por relacionamento. Ela é individual. Ela é intransferível. Ela é selada pelo céu. E para entender isso profundamente, precisamos olhar para uma das histórias mais fortes da Bíblia, Saul e Davi. Saul foi ungido como rei, mas perdeu o coração de Deus. Quando Deus decidiu levantar um novo rei, ele enviou Samuel até Davi. E o texto diz: desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16:13. Agora pense comigo. Quando Saul caiu, ele levou a unção? Quando Saul se afastou, a promessa deixou de existir? Quando Saul perdeu o favor de Deus, isso diminuiu o que estava sobre Davi? Claro que não, porque a unção não está presa às pessoas que entram ou saem da sua vida. A unção está presa ao propósito que Deus colocou dentro de você. E agora eu te pergunto, por que você acredita que alguém levou algo de você quando se afastou? Será que essa pessoa tem poder para tocar no que Deus te entregou? Será que alguém que desistiu da caminhada consegue arrancar o que o céu decretou? A verdade é simples. Quem parte não leva sua unção. Quem abandona não leva sua essência. Quem trai não leva seu futuro. Muita gente associa sua identidade ao vínculo com alguém, como se a presença daquela pessoa fosse garantia de propósito. Mas deixa eu te dizer, a sua identidade é construída em Deus e não em quem caminha com você. Davi não precisou de Saul para cumprir o destino. E você não precisa de quem te deixou para viver o que Deus te prometeu. Quem foi embora não saiu levando sua promessa, sua unção, sua direção, nem seu valor. E aqui vai uma pergunta que pode abrir seus olhos. Se a unção é sua, por que você continua achando que alguém levou quando foi embora? Será que você realmente acredita no que Deus colocou sobre você? Ou ainda está preso à ideia de que seu futuro depende de pessoas? Olhe para a sua vida. Olhe para o que você já superou. Olhe para o que você carrega. Você percebe? A unção permanece. O propósito continua. O chamado está intacto. Quem partiu não levou nada. Porque aquilo que Deus te deu não cabe em mãos humanas. Por que Deus corta? Por que Ele remove pessoas, situações, caminhos? Mesmo quando nós achamos que aquilo era essencial, por que Ele permite perdas que parecem contrárias à promessa? A resposta está em um dos princípios espirituais mais ignorados, mas também mais poderosos, a poda divina. Jesus disse: todo ramo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais fruto ainda. João 15:2. E aqui começa a parte que ninguém gosta de ouvir. Quem está dando fruto também é podado. Ou seja, você pode estar indo bem, crescendo, avançando, e ainda assim Deus cortar algo da sua vida. Mas por quê?
Porque a poda não é punição, é preparação. A poda não diminui, intensifica. A poda não mata, multiplica. A poda não enfraquece, fortalece. Agora vamos para a pergunta que pega fundo. O que Deus tirou de você recentemente que você ainda insiste em chamar de injustiça, mas que talvez seja a preparação para o mais fruto? Muita gente acredita que só quem está errado é podado. Mas Jesus deixou claro: quem está certo também passa por cortes. Isso significa que algumas perdas que você viveu não são consequências de falhas, mas sim evidências de que você está no caminho certo. E aqui vai uma verdade dura. Deus corta aquilo que você não teria coragem de cortar sozinho. Ele remove laços que te enfraquecem, relações que drenam sua força, pessoas que drenam sua fé, ambientes que anulam sua identidade. E eu te pergunto, quantas vezes você pediu para Deus te levar ao próximo nível, mas não aceitou, quando Ele precisou remover o peso que te impedia de subir? A poda é desconfortável porque corta onde dói, corta onde há apego, corta onde há memória emocional. Mas Deus nunca corta para te envergonhar. Ele corta para te alinhar. Pensa nisso. Se Jesus está dizendo que o Pai poda para dar mais fruto, então existe algo maior vindo. Existe excesso, abundância, multiplicação. Mas para isso, Ele precisa remover o que está ocupando espaço. E agora vem outra pergunta forte. Você quer os frutos do futuro, mas está disposto a soltar os ramos do passado? Porque muitos querem multiplicação, mas não aceitam transição. Querem a promessa, mas não aceitam o corte. A poda não é o fim da história. É o início de uma estação mais frutífera. E talvez a dor que você sente hoje seja apenas o sinal de que Deus está preparando você para o que vem depois. Então respire fundo e reflita. O que Deus cortou que você ainda está tentando replantar? Você já percebeu que algumas perdas só fazem sentido depois que o tempo passa? Já reparou que aquilo que você chorou lá atrás, hoje você agradece por não ter durado? É curioso como Deus trabalha. O que parece perda no presente, muitas vezes é livramento no futuro. Mas por que não enxergamos isso na hora? Porque interpretamos tudo com os olhos da emoção, não com os olhos da revelação. E quando alguém vai embora, nossa alma grita: fui abandonado. Mas o Espírito sussurra: você foi preservado. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Salmo 34, 19. Livra, protege, afasta, remove. Mas você já se perguntou quantas vezes Deus te livrou e você chamou isso de perda? Quantas vezes Deus tirou alguém do seu caminho para proteger o seu destino, mas você interpretou como rejeição? Quantas vezes algo terminou não porque você fracassou, mas porque Deus viu o que você não viu? E aqui vai uma pergunta profunda. E se aquilo que você está lamentando hoje teria destruído você amanhã? A verdade é que Deus vê conversas que você não ouviu. Ele vê intenções que você não percebeu. Ele vê caminhos que você não enxerga. E às vezes, Ele permite que alguém parta porque, se ficasse, bloquearia completamente a rota da promessa. Pense na história de José. Os irmãos o perderam quando o venderam como escravo. Mas José não perdeu a promessa. Ele foi livrado da convivência com pessoas que o odiavam. Isso te soa como tragédia ou como escape. Agora reflita. O que você chamou de abandono, Deus estava chamando de proteção? Quantos relacionamentos você queria manter, mas Deus sabia que te levariam para longe daquilo que Ele preparou? O que partiu não levou a promessa, porque não tinha permissão espiritual para caminhar com você até o destino final. E mais, se tivesse permanecido, talvez você tivesse desviado da rota, perdido tempo, perdido força, perdido foco. Algumas portas que se fecham evitam que você entre em lugares que destruiriam sua identidade. Algumas pessoas que saem evitam que você viva um ciclo que atrasaria anos da sua vida. Agora responda sinceramente. Você quer o que perdeu? Ou quer aquilo de que Deus te livrou? Porque há uma diferença gigante entre perda e escape. E talvez, só talvez, você tenha chamado de dor aquilo que Deus chamou de proteção.
Porque sentimos que não vamos conseguir continuar quando alguém vai embora. E o coração constrói essa ideia de que somos dependentes de pessoas, como se nossa força viesse delas e não de Deus. Essa é uma das maiores prisões emocionais da nossa geração. A idolatria da presença humana e o esquecimento da presença divina. A verdade é que quando alguém parte, não leva a promessa, mas às vezes leva embora o que nunca deveria ter ocupado o lugar de Deus em você. É duro admitir, mas necessário. Muitas vezes o que dói não é a pessoa ir embora, mas a dependência que criamos dela. Dependência emocional, dependência de validação, dependência de aprovação, dependência de companhia. E eu te pergunto, como você quer viver o propósito se precisa de alguém para se sentir inteiro? A Bíblia é clara quando diz: maldito o homem que confia no homem. Bendito o homem que confia no Senhor. Jeremias 17:5-7. Mas será que você realmente confia no Senhor? Ou será que colocou sua esperança na permanência de alguém? Muita gente não percebe, mas se apega tanto a uma pessoa que começa a acreditar que sem ela nada faz sentido. Como se a promessa dependesse da estabilidade de um relacionamento. Como se o futuro dependesse da continuidade de uma companhia. Mas deixa eu te dizer algo que pode te libertar. Se a promessa fosse sustentada por um vínculo humano, ela seria frágil demais para ser de Deus. E agora eu te faço uma pergunta que talvez você evite há anos. Você está sofrendo pela pessoa ou pela sensação de não saber quem é sem ela? Dor emocional nem sempre é sobre o outro. Às vezes é sobre o vazio que já existia antes, mas você não queria olhar. A presença daquela pessoa te distraía da sua própria insegurança. E quando ela saiu, a ferida ficou exposta. Mas aqui está a boa notícia. Deus não expõe para humilhar, Ele expõe para curar. A saída de alguém pode estar revelando dependências que precisam ser quebradas, para que você caminhe livre na promessa. Porque promessa não combina com prisão interna. Destino não combina com correntes emocionais. Chamada não combina com carência disfarçada de amor. E agora eu te deixo uma pergunta que pode mudar tudo. Se Deus está tentando te ensinar independência espiritual, por que você continua lutando para se prender a quem foi embora? O que partiu não levou a promessa, mas pode ter levado a ilusão que te impedia de viver o propósito. E isso é misericórdia. Você já percebeu que Deus não revela tudo para todo mundo? Já reparou que existem promessas que Ele faz em secreto, em silêncio, no íntimo, e que Ele não permite que certas pessoas testemunhem? Mas por quê? Simples. Existem olhos que não podem ver o que Deus vai fazer na sua vida. Isso não é orgulho, é proteção espiritual. A promessa não é escondida para te confundir, mas para te preservar. E aqui está uma verdade que poucos têm coragem de admitir. Algumas pessoas não deveriam estar presentes no dia da sua virada. Elas não suportariam ver você brilhando. Não celebrariam sua vitória. Não entenderiam o processo. E pior, poderiam tentar te atrasar. Por isso Deus tira antes. Ele remove, Ele afasta, Ele separa. Olhe para a história de Gideão. Para vencer, Gideão começou com um exército grande. Mas Deus disse: é demais o povo que está contigo. Juízes 7:2. Demais. Gente demais. Olhos demais. Interferência demais. E Deus reduziu. 30.000, depois 10.000, depois 300. Por quê? Porque nem todo mundo estava habilitado espiritualmente para ver a vitória acontecendo. Alguns iriam roubar a glória, contaminar o ambiente, desanimar o grupo, afetar o destino. Agora pense, se Deus reduziu a multidão de Gideão, por que você insiste em aumentar a sua? Será que você está sofrendo por pessoas que Deus removeu para proteger o cumprimento da promessa? Será que o que você chama de perda é, na verdade, Deus tirando espectadores errados? E se Deus tivesse permitido aquela pessoa ficar, você realmente acha que ela celebraria de verdade quando sua promessa chegasse? Será que seu sucesso seria recebido com amor ou com inveja? Com apoio ou com críticas? Com parceria ou com peso? A verdade é que Deus esconde o próximo capítulo da sua vida de quem não tem
maturidade para lidar com o seu destino. E mais uma reflexão para você. Por que você quer que alguém veja a promessa se Deus não quer essa pessoa perto dela? Se Deus tirou, não foi pessoal. Foi espiritual, foi estratégico, foi necessário. Ele viu conversas que você não ouviu. Ele percebeu intenções que você não percebeu. E ele protegeu o que é seu, não o que é de quem foi embora. Quem partiu não levou a promessa porque nunca teve acesso a ela. E Deus não entrega segredos espirituais a corações que não caminham com Ele. Há momentos na vida em que Deus não apenas permite uma separação, Ele provoca. Isso assusta muita gente, porque fomos ensinados a acreditar que tudo o que se rompe é fracasso, perda, castigo ou injustiça. Mas será que é mesmo? Ou será que algumas separações são, na verdade, o cenário perfeito para Deus revelar aquilo que estava escondido atrás de conexões que já não faziam mais sentido? Observe o que aconteceu com Abraão. Enquanto Ló estava com ele, a visão de Abraão estava limitada. Não havia clareza, não havia direção completa. Mas no momento em que eles se separam, Deus aparece e diz: ergue agora os teus olhos, porque toda a terra que vês, eu te darei. Gênesis 13:14. 15. Perceba o detalhe. A voz de Deus veio após a separação. Isso te faz pensar no quê? Será que existe algo ou alguém que está abafando a voz de Deus na sua vida? Será que Deus está esperando você soltar aquilo que insiste em segurar para finalmente liberar instruções que o próximo capítulo exige? Aqui vai uma pergunta que precisa te confrontar. Será que você está triste pela saída de algo que estava silenciosamente bloqueando sua expansão espiritual, emocional e até ministerial? Algumas conexões são boas, mas não são divinas. São confortáveis, mas não. E conduzem ao propósito. E Deus, por amar você profundamente, às vezes remove aquilo que você jamais teria coragem de tirar sozinho. Pense em Jonas, por exemplo. A tempestade só cessou quando ele foi lançado ao mar. Jonas 1. Tem tempestade que não é do diabo. É uma tempestade de Deus para tirar de perto de você o que está te atrasando. E aqui vai outra reflexão que incomoda qualquer coração sincero. O que você perdeu que talvez estivesse te desviando da rota da promessa? Será que Deus não está apenas limpando o terreno para algo maior? Quando Deus separa, Ele não te diminui. Ele te posiciona. Quando Deus remove, Ele não te fere. Ele te prepara. Quando Deus permite que algo parta, Ele não está levando a promessa, Ele está destacando a promessa. Ele está dizendo: agora você vai conseguir enxergar. Quantas vezes você já pediu clareza? Quantas vezes orou dizendo: Senhor, me mostra o caminho? E quando Deus começa a retirar coisas que ocupavam espaço, você se desespera, achando que está perdendo tudo, quando na verdade está ganhando visão. Deixa eu te perguntar de forma direta. E se a saída que você tanto lamenta é exatamente o que Deus precisava fazer para a promessa finalmente aparecer diante dos seus olhos? Talvez Deus esteja dizendo: agora que aquilo partiu, agora sim você vai ver. Existe uma mentira que o inimigo insiste em repetir dentro da mente das pessoas. Se aquilo foi embora, levou junto o que Deus tinha para você. Mas deixa eu te perguntar algo que precisa mexer com você. Como alguém poderia levar algo que Deus colocou no seu nome? Como algo que não nasceu de você pode roubar aquilo que Deus destinou para você? A promessa não está na mão de quem partiu. A promessa está na mão de Deus, e Ele não terceiriza aquilo que Ele mesmo prometeu cumprir. Olhe para a história de Jó. Ele perdeu filhos, riqueza, saúde, mas não perdeu a promessa de que Deus era com ele. E o texto diz: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, e acrescentou o Senhor a Jó o dobro de tudo quanto antes possuíra. Jó 42:10. Se aquilo que Jó perdeu tivesse levado à promessa, como Deus teria restaurado o dobro? Percebe? O que foi embora nunca levou o que era de Deus. Mas aqui vai uma pergunta mais profunda. Você tem confundido perda com fim? Porque muitas pessoas acreditam que quando algo se rompe, o propósito se dissolve. Porém,
É justamente nessas rupturas que Deus começa a reconstruir você para viver o que antes não cabia na sua antiga versão. Quantas vezes você acreditou que algo era essencial para a sua promessa e depois de perder, percebeu que aquilo só te drenava, atrasava ou cegava você? Quantas pessoas já olharam para relacionamentos, empregos, amizades ou ciclos e pensaram: sem isso eu não vou conseguir? E Deus lá do céu olhando e dizendo: eu nunca dependo do que você perdeu para cumprir o que eu planejei. A verdade é forte, mas libertadora. Se alguém pôde partir, nunca foi promessa. Se algo pôde ser perdido, não era sustentação do propósito. Se uma porta pôde fechar, não era a porta da promessa, porque porta de Deus só fecha quando Ele mesmo fecha e só abre quando Ele decide abrir. Apocalipse 3:7. Aqui vai outro questionamento para te despertar. E se a dor que você sentiu não foi porque levou algo seu, mas porque arrancou algo que você queria manter, mesmo que estivesse te afastando do que Deus preparou? É duro admitir isso, mas necessário. A promessa está intacta. Ela permanece firme, amarrada no céu, preservada, aguardando o momento em que você estará preparado emocionalmente, espiritualmente e mentalmente para recebê-la. E nada, absolutamente nada, que se afasta de você tem autoridade para interromper o que Deus decidiu que seria seu. Então eu te pergunto, você está pronto para parar de olhar para o que partiu e começar a olhar para o que permanece? Existem momentos em que Deus trabalha em silêncio, e esse silêncio dói, confunde, inquieta. Porque na nossa cabeça, se Deus está em silêncio, é porque algo está errado. Ou pior, porque perdemos algo para sempre. Mas deixa eu te perguntar algo que faz qualquer pessoa repensar sua história. Será que o silêncio de Deus realmente significa ausência? Ou significa preparação? A promessa muitas vezes não desaparece. Ela apenas fica oculta atrás de um processo que o nosso coração não entende ainda. E quando aquilo que você amava partiu, talvez você achou que partiu levando a promessa junto. Mas será que Deus não estava apenas te mostrando que a promessa nunca esteve naquela pessoa, naquela porta, naquele cargo ou naquela temporada? Será que o que você perdeu não era a promessa, mas sim o véu que estava escondendo a promessa verdadeira? Olhe a história de José, quando ele foi lançado na cova, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, parecia que tudo estava indo embora. Família, dignidade, liberdade, futuro. Mas a Bíblia diz que o Senhor era com José, Gênesis 39:2. Se Deus continuava com ele, então nada que José perdeu poderia ter levado à promessa. A promessa não estava no que ficou para trás, estava dentro dele, sendo trabalhada no silêncio, na dor, no abandono. E agora eu te pergunto com toda a honestidade, será que Deus não está usando essa dor para preparar você para aquilo que você pediu? Será que, se Ele tivesse te dado a promessa antes dessa perda, você a teria valorizado? Ou estaria emocionalmente frágil demais para sustentá-la? A dor é, muitas vezes, uma incubadora espiritual. Ela molda, fortalece, purifica, alinha. E Deus, sabiamente, não entrega promessas para corações despreparados, porque promessas não são presentes, são responsabilidades. Talvez você não perdeu a promessa. Talvez Deus esteja apenas permitindo que você perca camadas, perca ilusões, perca dependências emocionais, perca apegos que impediriam você de carregar o peso daquilo que Ele planejou. Aqui vai uma pergunta que precisa te confrontar. Será que aquilo que partiu não foi o que te feriu, mas o que te libertou para viver algo maior? A promessa continua guardada, ela não caiu, não desapareceu, não foi transferida. Ela está sendo lapidada no secreto, enquanto Deus molda você para estar à altura dela. Quando Deus parecer distante,
Lembre-se, Ele não está atrasando, Ele está estruturando. Talvez a promessa esteja tão perto que Deus precisou te afastar do que te confundia para que você pudesse finalmente enxergá-la. Quando algo ou alguém deixa a sua vida, a primeira sensação é sempre a mesma: vazio. Mas o vazio não é apenas ausência, às vezes é preparação. E aqui vai uma pergunta que pode virar sua chave. Será que Deus não precisou esvaziar para finalmente preencher com o que é dele? Muita gente pensa que quando algo parte, leva junto segurança, propósito, futuro. Mas a verdade é que Deus nunca constrói promessa sobre estruturas que Ele não aprovou. Se Deus retirou, é porque aquilo não poderia sustentar o próximo nível que Ele planejou para você. Olhe para Gideão. Ele começou com um exército forte, numeroso, imponente. Mas Deus foi tirando, até sobrar apenas 300. E sabe o que isso revela? Para que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Juízes 7:2. Percebe? Às vezes Deus remove para que você entenda quem é o autor da vitória. Se aquilo não estivesse atrapalhando, Ele não teria removido. Se aquele ciclo ainda fizesse parte da promessa, Deus não permitiria que fosse rompido. Agora deixa eu te perguntar algo mais profundo. Será que você não está lamentando a saída de algo que, se continuasse na sua vida, te impediria de viver a promessa? Pense nisso. Quantas vezes você segurou o que Deus estava tentando tirar? Quantas vezes chamou de perda algo que no plano divino era apenas ajuste? Abraão não viu a terra antes que Ló partisse. Ana não abraçou Samuel antes de enfrentar anos de frustração. Pedro não assumiu o ministério até deixar para trás as redes que representavam sua antiga vida. A saída sempre antecede a manifestação. E aqui vai uma pergunta que pesa no coração. Quantas promessas estão atrasadas porque você está tentando manter o que Deus já decidiu remover? O problema não é o que partiu. O problema é quando você acredita que o que foi embora levou sua identidade, sua direção ou sua promessa. Mas a promessa não está em quem fica, nem em quem vai. Ela está firmada na palavra de Deus, e ninguém tem o poder de carregar embora aquilo que Deus escreveu para você. A saída que você teme pode ser o portal do que você sempre orou para viver. Você já percebeu que algumas coisas só florescem depois que certas presenças vão embora? Já notou que sua clareza aumentou quando certos vínculos se romperam? Já viu portas se abrirem quando pessoas ou ciclos deixaram de ocupar espaço? Isso não é coincidência, é propósito. Quando Deus permite uma saída, Ele não está diminuindo você. Ele está enxugando o caminho para que você caminhe mais leve até o que Ele prometeu. Existe uma verdade espiritual poderosa e muitas vezes ignorada, que precisa ser dita com clareza. A promessa nunca esteve naquilo que partiu. Ela sempre esteve em Deus. Mas por que isso é tão difícil de aceitar? Talvez porque, emocionalmente, nos acostumamos a acreditar que certas pessoas, ambientes ou temporadas eram indispensáveis para a nossa história. Então, quando elas se vão, achamos que levaram junto nosso futuro. Mas deixa eu te fazer uma pergunta que confronta qualquer coração sincero. Como algo que não é eterno pode carregar uma promessa que é eterna? Se a promessa vem de Deus, e só dele, nada que é humano tem autoridade para removê-la. Quando Davi foi rejeitado por Saul, perseguido, humilhado e expulso do palácio, parecia que o chamado tinha sido invalidado. Mas Deus já havia dito: eu te ungi para ser rei sobre Israel. 1 Samuel 16. Agora reparem em algo. Saul partiu da vida de Davi, mas a promessa não partiu. Pelo contrário, foi justamente após a ruptura que Deus começou a estabelecer o caminho até o trono. É aqui que entra uma pergunta que precisa sacudir você. Você está chorando por quem saiu ou está se preparando para onde Deus quer te colocar?
Muitas vezes, quem parte não é inimigo, mas também não é promessa. E por isso Deus permite a separação, para que você perceba que estava se apoiando em algo que não sustentaria o próximo capítulo. Lembra de Ruth? Ela perdeu o marido, sonhos, estabilidade, mas não perdeu a promessa. E quando ela decidiu permanecer com Noemi e seguir para Belém, ela disse: "O teu Deus é o meu Deus." Ruth 1:16. Essa declaração muda tudo. Porque Ruth estava dizendo: a promessa não estava no que partiu. A promessa está em quem continua sendo Deus. E aqui vai outra pergunta para te mover. Será que você está preso ao passado porque acredita que o futuro dependia daquilo que se foi? Olhe para a sua vida com honestidade. Pessoas foram embora e você continuou de pé. Ciclos se fecharam e Deus continuou falando. Portas se trancaram e Deus abriu outras que você nunca imaginou. A fidelidade de Deus não depende de quem decide partir. A promessa não é negociável, ela não é frágil, não é vulnerável, não é transferível. Quem parte leva apenas o que é terreno, mas o que é eterno permanece com você. Deixa eu te perguntar mais uma coisa antes de seguirmos. Você consegue sentir que o que Deus tem para você vai muito além do que você perdeu? Porque quando essa verdade desce para dentro da alma, a dor da perda vira combustível para o cumprimento da promessa. Se estiver tudo certo, diga ok. E eu continuo com a parte 15, o desfecho poderoso e impactante. E antes de encerrar, eu preciso te fazer a pergunta mais importante de todas. Se o que partiu não levou a promessa, por que você ainda vive como se tivesse perdido tudo? É hora de despertar. Porque enquanto você esteve preso ao que se foi, Deus esteve trabalhando no que virá. Enquanto você lamentava o que saiu das suas mãos, Deus estava colocando nas suas mãos aquilo que realmente pertence a você. Você não perdeu a promessa. Você perdeu o que te impedia de chegar até ela. A verdade é simples e profunda. O que partiu não era parte do plano eterno, era parte da preparação. E Deus, sendo perfeito no que faz, usa tudo aquilo que saiu para reforçar tudo aquilo que permanece. A Bíblia inteira ecoa esse princípio. Quando José reencontra seus irmãos e revela sua identidade, ele diz: "Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Gênesis 50:20. Ou seja, o que partiu não atrapalhou. O que te feriu não bloqueou. O que te arrancaram não diminuiu. O que se foi não levou seu destino. Pelo contrário, tudo contribuiu para formar você para o lugar onde Deus queria te levar. Agora deixa eu te fazer uma pergunta que talvez você tenha evitado por anos. Se Deus não desistiu da promessa, por que você desistiu? Quem te convenceu de que acabou? Quem te fez acreditar que aquilo que partiu tinha mais autoridade do que o Deus que te chamou? O tempo de lamentação termina quando a revelação chega. E hoje Deus está dizendo a você: eu continuo sendo o Deus que cumpre. Levante-se, caminhe, a promessa está viva. Sabe o que isso significa? Que você não está atrasado, não está fora do plano, não perdeu o propósito, não desperdiçou a história. Você está exatamente onde Deus te preparou para estar, no ponto perfeito entre o que partiu e o que está prestes a chegar. Agora é a sua hora de escolher. Vai continuar olhando para o que foi embora ou vai começar a caminhar em direção ao que Deus preservou para você? A promessa não saiu, ela não caiu, ela não desapareceu. Ela apenas esperou você chegar no nível de maturidade que essa perda produziu. E agora, cheio do entendimento que Deus te deu, eu preciso te fazer a pergunta final. Você está pronto para viver o que ficou e não mais para chorar pelo que foi? Porque o que partiu não levou a promessa. E o que Deus determinou está vindo na sua direção.
Agora caminhe. A promessa te espera. Se essa mensagem falou com você, se algo aqui acendeu sua fé, abriu seus olhos ou te fez entender que o que partiu não levou aquilo que Deus te prometeu, então eu quero que você faça algo agora. Primeiro, deixe aqui nos comentários uma frase que resuma o que Deus falou ao seu coração. Pode ser simples, pode ser profundo, mas escreva algo como um ato profético declarando: a promessa continua, ou eu não perdi o que é meu em Deus. Segundo, se esse vídeo te edificou, curta. A sua curtida faz essa mensagem alcançar pessoas que hoje estão achando que perderam tudo, quando na verdade só perderam o que não fazia parte da promessa. Terceiro, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso urgentemente. Você pode ser o instrumento que Deus usa para renovar a esperança de alguém hoje. E por último, se inscreva, siga, ativa o sininho, porque tem muita palavra de restauração, força e propósito chegando aqui. Escreve aí nos comentários: eu recebo a promessa. Vamos juntos declarar isso, porque aquilo que partiu não levou o que é seu em Deus. A promessa está viva e ela está vindo na sua direção. Se quiser, posso adaptar esse final para um estilo mais curto, mais emocional ou mais motivacional. Quer uma segunda versão?